Brasil, construtor de ruínas. Democracia sem povo. Desde que ficou evidente que Michel Temer era um presidente refém do Congresso, devido ao envolvimento explícito com a corrupção denunciado pelo Grupo Globo, o ano de 2017 foi vivido no campo da política como se pudesse ser pulado. O debate girava ao redor de impasses da eleição do ano seguinte, 2018. Se Lula seria candidato ou estaria preso, se o político de Facebook, João Dória, daria o bote decisivo no padrinho Geraldo Alckmin, se Jair Bolsonaro, naquele momento ainda PSC, conseguiria aumentar seu número de votos com o discurso de extrema-direita, se Marina Silva, a que não era mais novidade, estaria ou não além de qualquer recuperação. E, claro, como o PMDB e o DEM se articulariam para seguir no poder. Temer tornava-se um presidente que dependia dos favores que pudesse prestar para não sofrer um processo de impeachment muito mais consistente do que o de Dilma Rousseff. O que acontecia no Brasil era mais insidioso do que ditaduras com tanques nas ruas. O Brasil havia inventado a democracia sem povo. Não aquela das retóricas ou dos textos acadêmicos, mas aquela que é. O povo, para aqueles que detinham o poder do Brasil, não tinha mais a menor importância. O povo era um nada. Em agosto de 2017, com 5% de aprovação, segundo o Ibope, a menor de um presidente desde a redemocratização do país, Michel Temer podia fazer, e fez, todas as maldades e concessões que precisou para continuar no Planalto. Não precisava dar qualquer satisfação à população, porque não tinha nenhuma expectativa de recuperar a popularidade que nunca teve, e que, depois das evidências de corrupção, não tinha nenhuma chance de conquistar. Enquanto continuou presidente, Temer concentrou todos os esforços para evitar ser arrancado do poder sem poder e, então, ser despachado para a cadeia. Seu mandato dependia do Congresso e da parcela mais fisiológica do Congresso. Havia uma conversa de conteúdo mais do que suspeito, fora da agenda, à noite, na residência do presidente, e uma mala de dinheiro nas mãos de um homem de confiança de Temer. Nem assim o impeachment apareceu no horizonte do Congresso. Como até superquadras de Brasília sabiam, a questão nunca foi a corrupção. Desde o início do mandato roubado de Dilma Rousseff, a presidência do Brasil esteve nas mãos de um homem que não tinha nada a perder ao desagradar seus eleitores, porque sequer tinha eleitores. E sabia que dificilmente recuperaria qualquer capital eleitoral. Sua salvação estava em outro lugar. Sua salvação temporária estava nas mãos daqueles que podia afagar, distribuindo recursos públicos que faltavam para o que é essencial e tomando decisões que feriam profundamente o Brasil e que afetarão a vida dos brasileiros por décadas. Temer gozava então da liberdade desesperada e perigosa dos que já têm pouco a perder. O que ele tinha a perder dependia do Congresso e não da população. Assim como dependia das forças econômicas motoras do impeachment continuarem achando que ele ainda podia fazer o serviço sujo de implantar rapidamente um projeto não eleito, um projeto que provavelmente nunca seria eleito, tarefa que ele desempenhou com aplicação. Um projeto não eleito, é preciso lembrar, para não perder a perspectiva do processo, que tinha começado a ser implantado com grande velocidade ainda no primeiro mandato de Dilma Rousseff. No governo do PT-PMDB, porém, estava sujeito a disputas, recursos e dissensos. No governo Temer, o povo saiu da equação, e o Brasil passou a viver cada dia mais um direito a menos. O Congresso,
ou pelo menos parte considerável dele, também deixou de temer perder eleitores. Nem mesmo simular qualquer possibilidade para seus eleitores. Esse nível havia sido ultrapassado. A reputação dos políticos e do Congresso tinha chegado a um ponto tão baixo que também restava pouco, quase nada a perder. Esta poderia ter sido uma preocupação, a de como recuperar a imagem, nem que seja pensando nas próximas eleições. Mas o rumo tomado foi outro. A oportunidade de saquear a nação a favor dos grupos que os sustentavam e de sua própria lucupletação foi irresistível diante de um presidente que sangrava por todos os poros. Para que se preocupar com o povo? Que se lixe o povo. A hora era aquela. Uma parcela do Congresso buscou agradar àqueles a quem realmente servia, com ainda mais empenho que o usual. A bancada do boi era o exemplo mais bem acabado deste momento do parlamento. Grande fiadora da permanência de Temer na presidência, com mais de 200 deputados e acima de 20 senadores em 2017, colecionou vitórias numa velocidade atordoante. É importante sublinhar que, apesar de chamada de bancada ruralista, não se trata ali de agricultores que botam comida na mesa da população, nem do agronegócio moderno, capaz de entender que a preservação do meio ambiente é um ativo fundamental para o setor. Aqueles ruralistas representam, sim, o que há de mais arcaico no país, que são as oligarquias rurais que se confundem com a própria fundação do Brasil como nação. Aquelas que se formaram com a invasão de terra indígena, a posse do território pela força das armas, a exploração primeiro da mão de obra escrava, hoje do trabalho análogo à escravidão. Se formaram também com o financiamento barato dos bancos públicos. Mesmo os novatos no ramo se integraram rapidamente a essa cartilha, reproduzindo a tradição. Atualmente, associam-se a grupos transnacionais, como a poderosa indústria dos agrotóxicos. No Congresso, articulam-se com as bancadas da bala, a dos defensores de armas associados a indústrias do armamento e da segurança privada, grande negócio num país com números alarmantes de violência urbana, e a bancada dos estelionatários da fé, compostas por representantes dos diferentes projetos políticos religiosos que disputam o mercado com o objetivo de ampliar o alcance e os lucros de seus empreendimentos. Quem deu as cartas no Congresso e no governo e seguiria dona do jogo com Bolsonaro é o que há de mais atrasado no setor agropecuário, um tipo que evoluiu muito pouco desde a velha república. Essa espécie não se pautou por melhorar a produção pelo avanço tecnológico e pela recuperação das terras e pastos degradados, mas pelo que lhe parece mais fácil, avançando sobre as áreas públicas, como terras indígenas e unidades de conservação ambiental, em especial no Cerrado e na Amazônia. Parte dela não está nem interessada em produzir, mas sim em especular com a terra tomada pela grilagem e legalizá-la pelos conchavos do Congresso. O coronelismo parece já ter se infiltrado no DNA dos ruralistas, seja herdado ou imitado. Para avançar sobre as terras públicas de usufruto dos povos indígenas, as com vegetação mais preservada do país, os ruralistas têm cometido todo tipo de atrocidades. Desde a posse de Temer, a bancada do boi conseguiu suspender demarcações cujos processos já estavam concluídos e se esforçou para aprovar algo totalmente inconstitucional, o marco temporal. Por esse instrumento, só teriam direito às suas terras os povos indígenas que estavam sobre elas em 1988, quando a Constituição foi promulgada.
Para ficar mais fácil de entender, é mais ou menos o seguinte: você foi expulso da sua casa por pistoleiros ou por projetos do Estado. Era, portanto, fugir ou morrer. Mas você perde o direito de voltar para sua casa justamente porque não estava lá naquela data. Não é só estapafúrdio, é perverso. Para agradar aos amigos ruralistas, Temer assinou um parecer tornando o marco temporal vinculante em toda a administração federal. Na lista de mercadorias da fatura ruralista para a manutenção de Temer no poder, já haviam sido entregues em meados de 2017, ou estavam em andamento, barbaridades de todo o tipo. A continuidade do desmonte da FUNAI iniciado no governo de Dilma Rousseff, e com Temer já nas mãos de um general, a regularização de terras griladas, roubadas do patrimônio público, ampliando uma primeira regularização realizada em 2019, ainda no governo Lula, o parcelamento de dívidas de proprietários rurais com a Previdência em até 176 vezes, com o mimo adicional da redução da alíquota sobre as novas contribuições, a tentativa de redução da proteção de centenas de milhares de hectares de unidades de conservação, a pressão por mudanças nas regras do licenciamento ambiental que, na prática, não só abririam a porteira para os empreendimentos dos coronéis da bancada e de seus financiadores, mas tornariam o licenciamento ambiental quase inexistente. Não para por aí. Os coronéis do ruralismo queriam bem mais. Mudar as regras sobre os agrotóxicos, o que no Brasil já era então uma farra com graves consequências para a saúde de trabalhadores e de toda a população. Com Bolsonaro, avançariam enormemente. Defendiam com chantagens no Congresso, com armas no campo e na floresta, sua maior ambição: botar a mão nas terras públicas de usufruto dos indígenas, mudando a Constituição para que passasse a permitir lucros privados. Enquanto a eleição de 2018 não chegava, os ruralistas transformaram o país numa ação entre amigos. A democracia sem povo que estava instalada em 2017 matou silenciosamente aqueles condenados a ser apenas números. A fome e a miséria aumentaram. As chacinas no campo e na floresta também. Os moradores de rua multiplicaram-se nas calçadas e foram atacados, quando não incendiados. Os semáforos voltaram a lotar de pessoas tentando desesperadamente sobreviver vendendo alguma coisa. E os direitos duramente conquistados por décadas continuaram a ser destruídos um a um. Quem vivia não da especulação financeira ou da espoliação do trabalho de outros sentia que perdia. E perdia rapidamente. Perdia objetivamente. Perdia subjetivamente. Os abusos de poder estavam por toda parte, e a polícia militar assumiu sem disfarces a ideologia de defender os grupos no poder contra o povo violentado por esses grupos. Quem tinha posição para influenciar os rumos do país acreditava em algo que pode assim ser resumido. Ok, por agora está tudo perdido mesmo. Vamos tentar melhorar o xadrez para 2018. Um xadrez que, pelo menos para a esquerda, não estava nada fácil. E não estava nada fácil nem mesmo para qualquer coisa que se pudesse chamar de uma direita de fato. Tratado como entretempos, o ano de 2017 foi decisivo para os saqueadores dos direitos dos brasileiros. Para estes estava sendo o melhor tempo. Poder usurpar de tal forma o poder e ainda chamar de democracia? A época do a cada dia mais um direito a menos se consumiu ali. Desde o início do processo do impeachment de Dilma Rousseff, o Brasil foi atingindo um outro nível de perversão cotidiana. Com Temer, chegou ao nível em que não era preciso mais sequer manter as aparências. Para o impeachment, havia multidões nas ruas.
Pode-se discordar da interpretação que essas pessoas faziam do momento do país. Pode-se suspeitar das reais intenções dos grupos que lideravam os protestos anticorrupção. Mais tarde, desmoralizados pelo silêncio diante das evidências muito mais eloquentes contra Michel Temer. Mas não se pode negar que havia milhões nas ruas. Havia aparência. Havia a aparência de que a voz de parte significativa da população estava sendo ouvida, mesmo que as razões apontadas para o impeachment fossem claramente insuficientes para justificá-lo. Em 2017, a população sequer estava nas ruas. Aqueles que detinham o poder chegaram à conclusão de que não precisavam nem mesmo convencer a população ou cortejar seus eleitores, que podiam prescindir de fazer de conta. A população já havia cumprido a tarefa necessária ao projeto de poder em curso, ao ocupar as ruas para pedir o impeachment de Dilma Rousseff. Milhões o fizeram, vestidos de amarelo, sobre a sombra do pato da Fiesp. E então se tornaram dispensáveis. E a parcela da esquerda que ainda podia fazer um barulho nas ruas pelo impeachment de Temer parecia ter também calculado que era melhor, para seu projeto eleitoral, deixar as coisas se esgarçarem ainda mais até 2018, o que supostamente aumentaria suas chances de voltar ao poder. Se houver algum barulho quando o Congresso decidiu rejeitar a denúncia contra Temer, ele foi sepultado por um silêncio de tumba. Se Temer, ainda no Planalto, foi a materialização do sinistro vigente no país, o candidato a substituí-lo em caso de afastamento, Rodrigo Maia, do DEM, presidente da Câmara e também investigado pela Lava Jato, era a troca para nada mudar, já devidamente acertada com reais donos do poder. Mas, ainda assim, era preciso que isso tivesse acontecido, para que, pelo menos, algum limite existisse, ainda que fosse o limite explícito da mala de dinheiro. Algo como, mala de dinheiro, aí também não, mala de dinheiro é too much. Como nada aconteceu, como até mesmo a mala de dinheiro foi absorvida, e Temer seguiria no Planalto até o último dia, o Brasil ampliou o assustador mundo do tudo é possível, no qual cada um deu um jeito de se mimetizar e sobreviver. Assim foi 2017. A crise da palavra seguiu produzindo fantasmagorias, como a pacificação do país de Michel Temer, em que a paz era só para ele e os que o mantiveram no poder. Ou como o argumento pornográfico de que é melhor não tirar Temer agora por conta da estabilidade. Estabilidade para quem? Estabilidade para o quê? No segundo mandato interrompido de Dilma Rousseff, a palavra mais obscena era governabilidade. Em nome da governabilidade, traições profundas foram cometidas. Com Temer, a obscenidade que enchia a boca de tantos e consumiu muita tinta nos jornais e bytes na internet foi estabilidade. Havia também, sempre há, os tais sinais da economia. Se há algo que atravessa a história do país, com especial ênfase a partir da ditadura militar, é a mística dos economistas, com seus jargões, fazendo com que pareça evidência científica o que, seguidamente, está mais próximo da astrologia. Certa casta de economias um dia terá uma categorização própria na história. Olhando com a necessária distância, é bem curioso o poder que exercem ao ocuparem largos espaços na mídia para legitimar o ilegitimável. Delfim Neto é talvez o personagem mais fascinante desta época. Signatário do AI-5 e ministro de vários governos da ditadura militar, inclusive liderando a pasta da Fazenda nos tempos de Emílio Garrastazu Médici, os mais brutais do regime, conseguiu a façanha de seguir opinando na imprensa de todos os espectros ideológicos, da direita à esquerda. Tornou-se um guru
sem que isso produza um mínimo de estranhamento ou perguntas incômodas sobre o fato de ter compactuado com uma ditadura que sequestrou, torturou e matou milhares de brasileiros. Segue bem refestelado no conforto da impunidade bajulada, ditando o que está certo e errado no país, chamado com deferência de professor, dando receitas para o momento como se estivesse num programa de culinária. Os gritos nas redes sociais quase não produziam movimento. Serviam mais para a ilusão de que se protestava e de que se agia. Uma espécie de descarga de energia que se exauria na própria bolha e nada provocava além de mais gritos e mais descargas de energia. Os gritos serviam, sim, para camuflar a paralisia. Nem mesmo a vergonha produzida pela imprensa estrangeira ao chamar o Brasil de República de Bananas teve qualquer efeito concreto. Poucos se lembram, apesar de tão recente, mas Temer causou vexame em cima de vexame no exterior e já não importava. Já não havia vergonha. Em 2017, havia uma espécie de aceitação do destino, do pior destino, e havia uma desistência. E talvez algo ainda pior, que era a corrosão de qualquer sentimento de pertencer a uma comunidade. O imperativo era o de cuidar da própria vida enquanto desse, mesmo sentindo que há muito já não estava dando. Naquele ano, encerrei um artigo com a seguinte afirmação: 2018 está longe, embora muitos digam que é logo ali. Sem contar que não há nenhuma garantia de que vai melhorar depois da eleição. Mas, agora, neste momento, pessoas estão morrendo mais do que antes, passando fome mais do que antes, sendo expulsas de suas casas mais do que antes, perdendo seus direitos mais do que antes. Nas periferias urbanas e rurais, aqueles que matam estão matando mais, seguidamente com a farda do Estado. A floresta amazônica está sendo mais uma vez entregue ao que há de mais arcaico na história do Brasil e está sendo destruída de forma acelerada, comprometendo qualquer futuro possível. E você? Isso que se convencionou chamar de povo não importa para mais nada.